Mas no lance do Plata, o Facundo Rodrigues, o camisa 2, ele toca a bola com o braço direito, braço aberto, esticado, muda a trajetória da bola. Isso é pênalti toda hora. O Flamengo, por muito menos, teve um pênalti no jogo contra o Grêmio no Maracanã, que custou 2 pontos, foi marcado, dentro dos critérios que hoje são adotados na arbitragem. Salve, salve, nação! Nesse vídeo aqui vamos reagir, né, a fala do Mauro César Pereira calando a boca dos críticos aí, né, que fala que o Flamengo sempre é beneficiado pela arbitragem. E nesse jogo aqui o Flamengo foi operado sem anestesia dentro do Maracanã na Libertadores, né? O contexto do jogo do Flamengo foi um contexto muito bom, uma atuação muito boa, porém já no segundo tempo nem tanto. E o que a arbitragem fez foi uma coisa incrível. Como o Plata conseguiu ser expulso naquele lance, é uma coisa que não tem lógica. E, de acordo com o Mauro, o Flamengo vai tentar entrar com uma anulação da expulsão de Gonzalo Plata. Então, mais detalhes nesse vídeo aqui. É isso aí, tamo junto aí. Acho que o jogo tem dois pontos importantes. Primeiro, a maneira como o Flamengo desperdiçou oportunidades de ampliar o placar. Acho que teve, de novo, erros aí. Se puder tirar esse delay do meu ouvido, eu agradeço, gente, senão eu não consigo falar. Tá difícil, tá um eco voltando. Então, é o som do estúdio que deve estar voltando para o Mauro. As chances que o Flamengo teve foram chances claríssimas e o Flamengo desperdiçou 2 delas por uma certa soberba. Aquela jogada com o Pedro, passo do Arrascaeta, aos 19 minutos, que ele driblou o zagueiro, ficou diante do goleiro Muslera. E ele, ao invés de chutar no canto, no contrapé do goleiro, com um gol vazio, ele chuta no canto do goleiro, permitindo a defesa do Uruguai, ali houve uma certa soberba. E o lance com o Plata, que entrou livre pela direita, havia ângulo para um chute cruzado e tentou uma cavada e cavou muito mal, a bola passou longe do gol. Esses 2 momentos simbolizam o quê? O Flamengo pedante diante do gol adversário, sem a seriedade que demonstrou no começo do jogo, quando abriu 2-0. E depois, né, no segundo tempo, o senhor Pedro faz um passe para o Samuel Lino de letra. Quer dizer, quando você faz isso, gente, você está dando o seguinte recado para o adversário: eu estou rindo de você, eu estou querendo te esculachar. Mas o jogo está 2-0. Se o jogo está 4-5-0, e por alguma razão você quer esculachar o adversário, alguém te fez uma entrada violenta, alguém tentou tirar uma onda, pode ser, é do jogo, mas não era momento para aquilo. Esse é um ponto, tá? Que eu acho que não pode ser ignorado. O Flamengo já está na hora de aprender a jogar a Libertadores como ela é. E como ela é? Ela é isso. A Libertadores, no passado, já teve mais casos de arbitragens polêmicas, mas ainda acontece. Ainda acontece. Vira e mexe acontece. Tá? Esse tem um currículo de atrapalhadas. No jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro 2021, a própria Conmebol suspendeu por 6 meses, mas estranhamente ele continua sendo premiado com jogos importantes, como a goleada da Argentina sobre o Brasil nas eliminatórias. Era ele o árbitro, né? Também a Recopa, Fluminense, LDU, o Fluminense reclamou muito. E outros, Corinthians e Fortaleza na Sul-Americana, né, quando o Fortaleza foi até a final, também foi ele. Então ainda é escalado esse colombiano para jogos estranhos. Por que ele é escalado? Não sei. Porque essa é a pergunta. Por que alguém que é a Conmebol já suspendeu por 6 meses é escalado? E ontem, no primeiro tempo, já ficou bem clara vamos dizer assim, má vontade dele com o time brasileiro. Ele dá cartões amarelos no meio-campo por faltas comuns de Saul e Samuel Lino no intervalo de 8 minutos. E não aplica cartão aos jogadores dos Estudiantes que fizeram faltas muito mais duras, especialmente do Arrascaeta. Ali já me chamou a atenção. Para esse cara está pendurando o time do Flamengo em qualquer oportunidade mínima que tenha. E aí, no segundo tempo, o Flamengo tenta jogar em contra-ataque, tem alguns equívocos, acho que do Felipe Luiz, o time não conseguiu encaixar contra-golpe, e ele começa depois a cirurgia sem anestesia. No primeiro tempo, reclamaram de um pênalti do Samuel Lino. Eu não tenho convicção de que ele foi tocado ou tropeçou sozinho. Desculpa, eu não consigo ter certeza. Muita gente acha que foi pênalti. Ok, mas no lance do Plata, o Facundo Rodrigues, o camisa 2, ele toca a bola com o braço direito, braço aberto, esticado, muda a trajetória da bola. Isso é pênalti toda hora. O Flamengo, por muito menos, teve um pênalti no jogo contra o Grêmio no Maracanã, que custou 2 pontos, foi marcado, dentro dos critérios que hoje são adotados na arbitragem. Na sequência do lance, o mesmo jogador chuta claramente o pé do Gonzalo Plata, e o Plata, que tinha levado o cartão amarelo, desses aí que ele estava distribuindo para os jogadores do Flamengo, toma o segundo amarelo e é expulso. O Flamengo vai recorrer, alegando que há, inclusive, jurisprudência. Romagnoli pelo São Lourenço contra o Cruzeiro em 2014 e em 2018, Dedé pelo Cruzeiro contra o Boca tiveram expulsões anuladas por erros de arbitragem, que os vídeos mostraram que os árbitros erraram. E naquela época não tinha VAR, agora tem VAR. Então é indesculpável essa arbitragem, não tem explicação.
né? Então, aí ele expulsa o jogador e, na sequência, o que acontece? Com um homem a mais, o Estudiantes vai mais para frente, acho que erra também o Felipe Luiz, deveria ter colocado o Carrascal para reter a bola, segurar o jogo no meio campo, depois mais um zagueiro, o Danilo, e aí chama mais ainda o time argentino para sua área e toma um gol de bola aérea, que a assistência é feita com o braço. A bola bate do braço, o jogador do Estudiantes vai para o camisa 9 centroavante Carrilho, e o Carrilho chuta, ela desvia do Léo Pereira, vai dentro do gol. Então foi um pacote de erros, assim, absurdo, bizarro. Mas o Flamengo, tá? Aí vem o outro lado que eu quero chamar a atenção. Precisa entender o seguinte, amigo, isso é Libertadores. E se você não conhece, se os jogadores não conhecem, alguém deveria contar, não sei se o Flamengo desconhece a história do futebol, a história dos Estudiantes, do senhor Oswaldo Zubeldia, né? O técnico lá dos anos 60, 70, e a história marcada por, pelo menos, situações controversas no tricampeonato desse time entre 68 e 70, com muitas reclamações de Palmeiras em 68, Nacional de Montevideo em 69 e Peñarol em 70. Os 3 títulos dos Estudiantes são marcados, como vários dos independentes, por arbitragens permissivas, jogadas violentas, até histórias que dizem que é folclore, de que Bilardo e outros jogadores atuavam com alfinetes na mão escondido para espetar o adversário. Até isso tem no dito folclore. Se é verdade ou não, nunca ficou provado. Então, é muita ingenuidade achar que vai para um jogo desse e que não pode correr o risco de ser operado sem anestesia, como foi o Flamengo. 8-3. Grandes chances. 8-1. Gols esperados. Aquele índice que marca a possibilidade de um gol real. 2,01 contra 0,5. Ações na área rival. 27 do Flamengo, 10 do Estudiantes. O seu Elton Serra, um primeiro tempo realmente de almanaque. Parecia que o Flamengo ia golear. E aí, até agora há pouco no linha de passe, o Willian estava lembrando que esse tipo de coisa já aconteceu com o Flamengo em outros jogos, né? Por exemplo, contra o Santos, acabou perdendo, contra o Grêmio, acabou empatando, contra o Atlético Mineiro, se despediu da Copa do Brasil, né? Numa situação mais ou menos semelhante. Tem hora que o Flamengo poderia ganhar por mais e acaba não conseguindo. Mas foi um primeiro tempo espetacular, né? Aí eu me pergunto o que aconteceu no segundo, porque perdeu um pouco do ímpeto. Contra o Atlético até venceu o jogo, né? Só que o jogo foi para os pênaltis e aí o Flamengo acabou sendo eliminado, venceu fora de casa. Foi um jogo, realmente, o primeiro tempo do Flamengo, a gente viu, trouxe aí os números, e os números do primeiro tempo, fazendo esse recorte, né? 61% de posse de bola, 11 finalizações contra 3 apenas do Estudiantes, mostrou o Flamengo com muita superioridade e é naquela característica, né? O começo do jogo foi de um time que buscou logo a verticalidade, e é uma característica desse time do Flamengo, nem precisou o pé de pressiona, né? De conseguir ali recuperar a bola no campo de ataque e fazer o gol. Foi uma jogada construída que o Pedro conseguiu finalizar logo no início. O Flamengo, a gente já citou isso aqui ao longo do ano, melhorou muito, ou pelo menos incorporou ao seu jogo as bolas paradas e venceu jogos importantes, inclusive nas bolas paradas. Então é uma equipe que conquistou o repertório e tem jogadores de qualidade para que esse jogo funcione. A gente viu no primeiro tempo o Samuel Lino, que é o cara do 1 contra 1, né? O jogador que abre um pouco mais o campo pelo lado esquerdo. O Gonçalo Plata, ele sai da direita para dentro, né? Se junta ao Arrascaeta, muitas vezes os dois trocam de posição. Abre o corredor para o Varela, que fez um bom primeiro tempo, um dos melhores jogadores, inclusive, do Flamengo, enquanto esteve inteiro, né, fisicamente. Então foi um Flamengo que a gente está acostumado a ver, Edu. O que a gente não se acostumou a ver foi o Estudiantes jogar da forma que jogou. E eu acho que no segundo tempo cresceu um pouco mais, foi um time que se arriscou um pouco mais. É um time que tem um 4-3-3, né? Muitas vezes joga no 4-5-1, porque o Farias, que é o meia pela direita, ele ajuda muito na marcação, e o Medina, que é o jogador mais talentoso, né, dos lados do campo, é o cara que tenta abrir no 1 contra 1. Teve um duelo bem interessante até com o Varela, e um duelo também com o De La Cruz, que jogou como um volante pelo lado direito e ajudou ali na marcação, e foi bem até nessa função. Mas eu acho que o segundo tempo trouxe um equilíbrio um pouco maior, né, do que a gente esperava do jogo. A gente esperava a superioridade do Flamengo. A superioridade foi muito grande no primeiro tempo. Acho que mostrou o Flamengo que a gente conhece e mostrou o Estudiantes que talvez não entendeu o que poderia fazer na partida, porque a gente já viu jogar melhor. E foi o que aconteceu no segundo tempo. Mas tem a questão da arbitragem, Edu. Eu acho que o jogo poderia ser tranquilamente 2-0, poderia ser 3-0 até se o pênalti fosse marcado. Pedro perdeu uma oportunidade no primeiro tempo porque o Muslera fez uma grande defesa. Foi um bom jogo do Flamengo. E a gente está falando de 90 minutos. Os outros 90,
dá para jogar dessa forma, porque a postura do Estudiantes deve ser diferente, a verticalidade do Flamengo está aí apresentada para todo mundo ver, é um time que vai pressionar no campo de defesa adversário para recuperar a bola e tentar fazer o gol, e está com o resultado nas mãos, joga por um empate para se classificar para as semifinais. Semana que vem tem mais aqui na SPN, viu? Arrasca, Saul. Você sabe, a SPN é um dos poucos canais no mundo que tem um departamento de análise de desempenho. Tô falando do Data ESPN. Caio Alves está aqui para falar com a gente um pouco do que aconteceu em campo e um pouco do que vocês são capazes de prever também, né, Caio? Tudo bem? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Edu. Boa noite, Elton. Boa noite, fã de esporte. Hoje tem um temperinho na análise da dupla Kaká, que o Edu Elias apelidou, que é Caio Alves, Matheus Carreira, então fã de esportes. Antes de mostrar a análise pra você, eu vou mostrar o que o Matheus Carreira fez, a bruxaria que ele trouxe pra gente hoje. Os pontas, os jogadores mais abertos dessa segunda linha, eles demoram um pouquinho pra ser... Com espaço, aí é fatal pra qualquer adversário. A gente vê que ele dá uma olhadinha antes pra ver se tá sendo marcado, não tá. E pede a bola. Pede a bola, recebe, e aí o ataque é o espaço do Pedro. Essa combinação de não precisar nem encostar na bola, o Arrasca, a gente vê aqui, ó. Nem encostou direito na bola, o Pedro já faz o quê? O ataque é o espaço. O Pedro também tá apontando ali, ó. É Exatamente. Ali, ó. É a combinação dos dois, é o entrosamento, a gente sabe como os dois se combinam, se casam muito bem, se conectam dentro de campo, e aí o lance mais uma vez pra você, fã de esporte. Eu acho que eu vou ver esse lance, eu vou ver a bola entrar ainda. Se rolar mais umas 3 vezes, eu acho que entra. Mas pra gente fechar aqui, a questão do jogo de progressão, do jogo de atração do Flamengo, como ele atrai muito bem os seus adversários. A gente vai ver a bola chegando no Rossi. E aí, há 2 semanas atrás, o Felipe Luiz, na Flamengo TV, ele deu uma entrevista pro Zico, falando que, normalmente, quando ele atrai o adversário, assim, a gente vê que tá todo mundo marcado aqui, ó, marcando aqui, marcando aqui, marcando aqui. Tá todo mundo encaixado, que é justamente intencional. Flamengo atrai o adversário pra você. O que o Felipe Luiz falou? Seja pro zagueiro, seja pro lateral, seja pro goleiro, olha pro jogador mais distante. Normalmente ele tá melhor posicionado e é o jogador mais técnico. É o Arrasca, é o Lino, é o Pedro. No caso, o Rossi, a gente vai ver que ele vai buscar o Pedro livremente, ele recebe, tem tempo e espaço junto com a Arrascaeta de encontrar esse campo livre. Então ele já superou metade do bloco do Estudiantes, e aí tem a finalização do Plata também. A gente vê com a facilidade que o Flamengo tem para chegar, para atrair e mobilizar os seus adversários, Edu. Uma grande jogada, né? A conclusão que foi uma judiação. Não sei até que ponto foi aquela coisa, tá tão tranquilo, tá tão fácil o jogo, que uma hora sai o gol. Enfim, faz falta, né? Tanto do Pedro quanto do Plata agora. Muda o panorama pro jogo da semana que vem. Repito, você vai ver com a gente nos canais ESPN e no Disney+. Caio, obrigado. Sempre um show, hein? Eu que agradeço. Até a Valeu, próxima. meu parceiro. Vamos! Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo venceu aí o Estudiantes por 2-1 aí, mas o que a gente vai levar em conta, sim, é a questão arbitragem, né? A arbitragem foi tendenciosa para os argentinos? Foi. A arbitragem ajudou o time argentino? Com certeza. A expulsão do Plata foi mal expulso? Pô, pra quem viu o lance aí, não se discute com o lance. Acho que muita gente questiona aí a expulsão, que era para ter sido expulso, o Plata solou, mas eu acho que eu consigo enxergar outra coisa. É que o Plata, sim, ele se antecipa ao jogador, dá um toque na bola e recebe o chute do jogador argentino. E, incrivelmente, né, o VAR não pode intervir porque é um lance de 2 amarelo que acabou ocasionando uma expulsão. Teve o lance também, como o Mauro ele destacou, o Flamengo sim poderia ter matado o jogo tranquilamente ali. Ainda no primeiro tempo, teve inúmeras chances, principalmente aquela chance do Pedro, que ele corta o zagueiro, e em vez de bater lá no outro canto, ele quis bater fechado. E o Muslera acabou fazendo uma excelente defesa. A situação também do Gonzalo Plata, né? Sabemos que ele não é direito, então a direita dele não é tão boa como a esquerda, porque ele é canhoto, obviamente. Mas aquilo, o lance aquilo, poderia bater cruzado, como o Mauro falou, acho que eu concordo também. Só que ele quis imitar aquele mesmo gol diante do Galo, né? Só que naquela época,
que ele fez o gol de cavadinha, né, que deu o título do Flamengo na Copa do Brasil. Só que naquela vez ele estava frente a frente com o gol, né? Não um pouco na lateral. Teve um lançamento de Samuel Lino aí, que o Varela cruzou para trás, ele chegou finalizando, acabou finalizando torto e a bola saiu pela linha de fundo. Então aquilo, uma atuação boa no primeiro tempo, no segundo tempo nem tanto, só que no final do jogo a arbitragem interferiu diretamente no resultado. Lamentável. E não podemos esperar nada no jogo de volta, né? Na Argentina. Então é isso aí, deixa a tua opinião e tamo junto aí na